Olá a todos, sejam então mais uma vez bem-vindos de volta aqui ao meu canal e eu hoje trago um vídeo que queria também trazer há muito tempo, que é contar-vos a história por detrás das minhas tatuagens. Eu sou super apologista, já agora, e começo por dizer isso, sou super apologista da tatuagem apenas e somente como uma arte, portanto não sou daquelas pessoas que acham que toda e qualquer tatuagem tem de ter um significado. Aliás, eu sou mesmo muito apreciadora da tatuagem enquanto arte de corpo, portanto tudo ok para quem faz tatuagens só porque quer fazer, super de acordo, porque eu acho que basicamente também vai acontecer, mas até hoje todas as tatuagens que fiz têm efetivamente uma história por detrás delas e por isso hoje venho-vos dar a conhecer os significados das minhas tatuagens. Por isso, se gostam deste tipo de vídeos, deixem desde já o vosso gosto, subscrevam o canal, obviamente, ativem o sininho como vocês já sabem e agora sim, sem mais demoras, seguimos para o vídeo. Então, uma das minhas primeiras, aliás, a primeira tatuagem mesmo primeiríssima, eu tinha 16 anos. Sim, eu tatuei pela primeira vez com 16 anos e quem permitiu isso foi o meu pai. Aliás, eu costumo dizer que tenho muito a sorte de ter um pai que gosta muito de tatuagens e uma mãe que gosta muito de piercings, portanto deu para brincar de alguma forma. E então eu tenho a minha primeira tatuagem aos 16, autorizada pelo meu pai e fiz com a minha irmã. É esta tatuagem aqui que vocês já viram diversas vezes porque está no meu pulso. Esta tatuagem tem um laço e depois diz Blood e tem um C. Ou seja, eu e a minha irmã pensámos, eu e ela temos a tatuagem um bocadinho diferente, a dela é ligeiramente maior, mas eu queria mesmo uma coisa pequenina, tipo, ela tem este tamanho. E é laço de sangue, portanto são os laços de sangue e o C, que é o C da minha irmã. Eu depois achei sempre que talvez me fosse arrepender desta tatuagem, porque não é muito um estilo que eu fico tipo, oh my god, tipo, é um laço, estão a ver? Não é muito assim o meu estilo de tatuagem, mas não sei se é pelo facto de ter sido com a minha irmã e caso vocês também não saibam, porque provavelmente não vão saber, eu e a minha irmã, nós não vivemos juntas, aliás nunca vivemos, nós somos irmãs do mesmo pai, não somos irmãs da mesma mãe, mas sempre tivemos uma ligação muito bonita. Aliás, eu e a minha irmã acho que somos mesmo almas gêmeas separadas, porque somos muito diferentes em muita coisa, mas a nível de ser, a nível íntimo, nós somos muito, muito iguais e eu tenho plena sorte e plena noção da boa pessoa que a minha irmã é, portanto acho que por aí foi o que tornou esta tatuagem tão especial e tão querida para mim, ainda que não possa ser o meu estilo de tatuagem preferido, eu adoro, amo mesmo esta tatuagem e portanto não podia deixar de referir. Depois, a minha segunda tatuagem, eu sinceramente já não me recordo com que idade é que fiz, mas acho que fiz à volta já tinha 18, acho eu, porque foi passado muito tempo desta tatuagem, aí já fiz completamente sozinha, sem autorização dos meus pais, e é aqui nas costas, e esta aqui é um bocadinho difícil de mostrar, portanto vai estar aqui algures a aparecer a tatuagem, e esta tatuagem para mim é uma tatuagem muito especial. Porquê? Porque um dos temas que eu ainda não trouxe ao canal e que trarei num futuro em que eu tenha coragem para o fazer é sobre o facto da ansiedade. Eu sofro muito de ansiedade e hoje em dia consigo controlar um bocadinho melhor, mas ela continua a limitar-me. E esta tatuagem foi uma tatuagem que marcou uma fase em que eu vou para Lisboa e consigo ultrapassar uma certa barreira que esta ansiedade me causava. E foi um momento que eu quis marcar e que eu quis que ficasse na minha pele. É uma flor de lótus o intuito desta tatuagem. Como vocês devem saber, a flor de lótus é uma flor que é das flores mais bonitas que nós temos, mas que cresce num meio em que não era suposto ela conseguir sobreviver e ficar de uma beleza tamanha daquelas. Portanto, é esse o significado, não era suposto eu ter conseguido, tendo em conta o tempo que sofro com essa ansiedade e com esse medo, mas naquela altura houve muitas etapas que foram ultrapassadas e eu quis deixar essa marca no meu corpo. Também tem um olho, não um olho muito físico, mas também tem um olho e é um olho que eu quis deixar porque a tatuagem está nas minhas costas e portanto, se estiver visível, essa tatuagem vai estar a olhar para quem está atrás de mim. E isso é algo que eu quis fazer porque ao longo da minha vida sempre tive muito aquele olho gordo, sabem? E
A minha mãe e eu e toda a gente da minha família acreditamos muito na questão de nos protegermos das más energias, de haver efetivamente, das más energias terem efetivamente um peso na nossa vida, e eu reconheço isso porque eu sou uma pessoa muito sensível, que são muito sensíveis às energias e que se deixam influenciar muito pela energia de uma pessoa ou pela energia de um espaço, e então esta tatuagem simboliza também um bocadinho a minha ligação com essas energias e com o facto de me afetarem e também de me querer proteger um bocadinho. Portanto, pode ser um bocado um significado awkward para quem não acredita neste tipo de coisas, e completamente à vontade, malta, a tatuagem é minha, não é? Mas é esse o significado que está por detrás desta tatuagem. E depois, a minha terceira e última tatuagem, até ao momento, porque eu já tenho outras pensadas, a terceira foi aqui no braço. Não sei se vocês já chegaram a ver. Ela é assim. Eu gosto muito desta tatuagem. Foi uma das tatuagens que eu fiz assim mais... Não é à toa, mas foi a tatuagem menos pensada. Ou seja, tem um significado por trás. Mas era um sítio que eu queria tatuar. Era um sítio que eu gostava de ver. Com estas blusas assim maiorzinhas. Ela vê-se assim um bocadinho. Eu adoro. E então esta tatuagem volta a simbolizar um bocadinho aquilo que é a minha rotina. Ou a minha luta, aliás, contra a ansiedade. As setas cruzadas têm um significado próprio. Aliás, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar imensos sítios que vos falam um bocadinho sobre isso. A parte de baixo da tatuagem eu queria que fizesse lembrar algo tribal dentro de um Dreamcatcher, porque a questão do Dreamcatcher foi porque eu comprei uma vez um Dreamcatcher na altura em que andou um bocadinho na berra e toda a gente dizia que protegia de sonhos maus, e na altura eu estava a viver... Já não sei. Eu sei que na altura eu usei esse Dreamcatcher no meu quarto e eu deixei de ter sonhos maus nessa fase. E então achei muita graça porque foi algo que me fez muito sentido na altura, porque eu sou uma pessoa que sonho muito. Sonho tanto ao ponto de acordar às vezes cansada, do estilo tipo... Eu acho que não descansei. E então eu quis marcar esse momento também na minha pele, porque mais uma vez as setas... tenho uma rosa também com espinhos, acaba por simbolizar um bocadinho o facto de eu estar em constante luta contra a minha ansiedade, e realça o facto de eu, apesar de estar em constante luta com isso, eu consigo de alguma forma sobrepor-me a isso, e portanto as duas últimas tatuagens foram fortemente ligadas e com sentido muito íntimo à minha ansiedade. Portanto, é isso. E em relação às tatuagens, basicamente é isto. Eu só tenho estas 3 tatuagens. Entretanto, já tenho outra tatuagem prevista, que vai ser uma frase, mas eu ainda não sei muito bem qual é que é o sítio, porque já tenho algumas ideias e tal. Mas eu sou aquela pessoa que acredita naquela máxima que existe por aí entre pessoas tatuadas, que não se deve ter tatuagens em número par, deve-se ter sim tatuagens em número ímpar. Portanto, o facto de eu fazer mais uma, que são 4, faz com que eu vá fazer uma quinta obrigatoriamente, porque sim, porque eu por isso simplesmente acredito que não posso ter tatuagens em número par no meu corpo. Portanto, basicamente as minhas tatuagens são estas, só tenho estas 3. Todas elas têm um significado muito especial. E relativamente às tatuagens, é normal que vocês tenham sempre algum receio de se arrepender. Eu, por exemplo, esta aqui é uma tatuagem que eu tive muito receio, porque é uma tatuagem situada no sítio menos escondido. Por muito que vocês pensem que esta aqui não, esta aqui do pulso é mais visível, ela é mais visível, mas é tão pequena. Ela pode parecer gigante em câmera, não sei, mas ela é tão pequena e tipo... é muito fácil de passar despercebida. Tipo, eu meto um relógio e já ninguém nota que eu tenho aqui uma tatuagem. O que neste caso com a do braço, que é um bocadinho maior, se eu usar manga curta, mesmo manga curta, fica logo muito visível. E eu tive muito receio de fazer esta tatuagem, e depois de ter feito, houve momentos que eu fiquei do estilo... acho que não devia ter feito, arrependi-me, mas na verdade eu adoro o efeito da tatuagem, adoro o efeito de todas as minhas tatuagens. Não digo que um dia mais tarde não venha a tirar ou a fazer mais ainda, porque acho que é um bocadinho essa a lógica. Eu, neste momento, a minha vontade é fazer mais. Se um dia mais tarde eu não me identificar com alguma das minhas tatuagens, hoje em dia há procedimentos que nos deixam ficar longe das tatuagens, portanto acho que não é uma grande crise essa questão da tatuagem. Acho que não é necessário pôr-se um peso tão grande numa tatuagem, mas acho que hoje em dia acaba por acontecer muito graças ao facto de existir ainda alguma discriminação, sobretudo no local de trabalho,
o que faz com que seja difícil as pessoas não colocarem um peso tão dramático nas tatuagens. Para vos dizer alguma coisa relativamente a esse peso, eu já trabalhei num banco, protegi-me sempre ao máximo relativamente às tatuagens para que não me pudessem apontar, mas aí está, todas as tatuagens que eu tenho, se eu tiver, por exemplo, um blazer, visto que eu estava a trabalhar num sítio formal, são tatuagens que ficam perfeitamente escondidas, portanto não há crise por aí. Mas eu acho que é uma arte lindíssima e se tiver significado as vossas tatuagens, ótimo para vocês. Se não tiver, ótimo igual. Eu acho que o que importa é nós gostarmos de ver aquela tatuagem no nosso corpo e que essa tatuagem faça sentido para nós. Portanto, da minha parte é isto, o vídeo de hoje foi este. Eu só tenho 3 tatuagens, portanto não há grande história para vos contar. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, fico à espera do vosso gostito. Se quiserem ficar a par do resto dos vídeos que no canal têm sido agora quarta e domingo, não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho. Por isso, malta, vemo-nos no próximo vídeo. Bombinha na fofinha, este aqui, não sei, deve ter sido possível ver o vídeo dela antes, não interessa nada. Tchau!